O que é preciso para baixar um recorde? Que elementos são necessários para que um atleta entre para a história? Uma das grandes barreiras do esporte hoje é o tempo da maratona. Verdade, mas os cientistas estão empenhados em criar as condições ideais para que o homem consiga correr os 42 quilômetros, 195 metros em menos de 2 horas. Será que dá? Talvez. É o que Guilherme Roseguini vai contar pra gente. Roda aí. Sempre pareceu mais sonho do que realidade. Um atleta nos metros finais de uma maratona. O cronômetro marcando menos de 2 horas. E a palavra impossível perdendo sentido diante de um feito improvável e extraordinário. Na cabeça de Yannis Pitsiladis, essa cena não surgia durante o sono. Ele pensava nisso acordado, pra valer. Eu acredito há mais de uma década que é sim possível correr uma maratona abaixo de 2 horas. Acreditar foi o início. Como cientista da Universidade de Brighton, no Reino Unido, e um dos maiores especialistas em antidopagem no mundo, Yannis queria também ajudar atletas a conseguir essa façanha, sem a sombra do doping. Só precisava encontrar os nomes certos. Por isso, vibrou muito ao descobrir que Jos Hermans também sonhava acordado com essa maratona impossível. Afinal, ele é empresário de alguns dos melhores corredores do planeta. A maratona em menos de 2 horas é algo como colocar um astronauta na Lua. Eu quero ajudar a chegar lá. Não tem como não se empolgar. Dá para entender esse entusiasmo. Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, em 1896, maratona é sinônimo de desafio extenuante. 42 quilômetros e 195 metros. No passado, isso significava correr por 2 horas e 50 minutos. Os recordes vieram caindo, numa evolução natural. A partir de 1998, as marcas começaram a despencar, num ritmo 4 vezes mais rápido do que o do passado. O recorde atual, do queniano Dennis Kimeto, já está em 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Mesmo nessa toada acelerada, a marca de 2 horas só poderia ser superada em 2038. Mais cedo ou mais tarde, essa barreira será quebrada. Então, em 2014, eu e o Yannis decidimos lançar o projeto Sub 2 horas, acreditando que em 5 anos seria possível bater essa meta. Eles reuniram cientistas e resolveram questionar tudo o que se sabe hoje sobre corrida. Os modelos de tênis, o tipo de treinamento, a dieta dos atletas, as estratégias na hora da prova. Eis a primeira conclusão. Só um grande talento pode dar conta do recado. É preciso melhorar exatos 178 segundos no tempo atual. Ter um corpo capaz de completar cada quilômetro em cerca de 2 minutos e 50 segundos, numa velocidade média de 20 km por hora. É muito rápido. Olha só, o maratonista médio no Brasil corre cada quilômetro em menos de 9 km por hora. Eles então foram em busca dos melhores entre os melhores, nas 2 potências mundiais na corrida de longa distância: Etiópia e Quênia. A questão para mim sempre foi: o que acontece se combinarmos o talento natural desses atletas, o ambiente ideal de treinos e os melhores cientistas e médicos do mundo? Kenenisa Bekele topou ser a grande cobaia desse projeto
Uma cobaia de luxo, vale dizer. Ele tem 3 ouros olímpicos no currículo, em provas de 5.000 e 10.000 metros. É um dos maiores corredores da história. Eu pensei que talvez se eu usasse mais ciência, eu ia poder correr melhor. E aí eu resolvi tentar e ver o que ia acontecer. Bekele já havia se arriscado em maratonas e tinha dificuldade na reta final. Perdia o fôlego. Os pesquisadores, então, trabalharam numa bebida energética diferente. Normalmente, os isotônicos que os atletas bebem durante a prova têm cerca de 7% de carboidratos, fontes de energia, combustível para quem corre. Esse é o limite que o estômago consegue absorver. A equipe do projeto criou uma bebida que mantém os carboidratos encapsulados na passagem pelo estômago. Assim, eles seguem direto e só são liberados quando chegam ao intestino, região que pode absorver até 14%, dobro de quantidade dessa molécula. Coincidência ou não, na Maratona de Berlim, no ano passado, Bekele voou na reta final. Completou o percurso em 2 horas, 3 minutos e 3 segundos. O segundo melhor tempo da história da prova. A performance motivou outros grandes corredores a embarcar no projeto. Mais gente é essencial para que os recordes caiam. Wilson Kipsang, dono de 3 dos 10 melhores tempos da história da maratona, sabe disso e agora também integra o time. Treinando mais, com muita competição interna, melhora o cenário. Com corredores fortes querendo bater uns aos outros, tudo é possível. Para a maioria dessa multidão, maratona é uma modalidade individual, um desafio pessoal mesmo. Mas não há dúvida, para correr a prova abaixo de 2 horas, será preciso trabalhar em equipe. Cientistas já provaram que um fator decisivo é a participação dos coelhos, aqueles corredores que vão na frente do pelotão, ditando o ritmo da disputa por algum tempo. O exemplo vem de outro esporte. Você já deve ter reparado como em provas de ciclismo os atletas pedalam enfileirados. É que assim, quem vai atrás se desgasta menos, pois não precisa vencer a resistência do ar. Se corredores fizessem o mesmo até os metros finais de uma maratona, poderiam melhorar até 1 minuto e 40 segundos do tempo final. Pesquisadores canadenses acreditam que se somarmos a isso tênis mais leves do que os modelos atuais e um percurso com o máximo de descida permitido pela regra, podemos ver sim um corredor finalizar a maratona abaixo de 2 horas. O conhecimento e os avanços tecnológicos conseguidos ao longo dessa disputa poderão no futuro ajudar até mesmo corredores amadores no dia a dia. Não por acaso, gigantes do material esportivo perceberam aí um filão interessante de mercado e também entraram na briga. 2 grandes marcas montaram projetos e reuniram seus melhores atletas para tentar uma maratona em menos de 2 horas, ainda em 2017. Virou uma espécie de corrida espacial. Quem vai chegar na Lua primeiro e colher os frutos dessa conquista? Eles acabaram legitimando o nosso projeto. Não é mais sonho, uma ideia sem nexo. É algo real. Isso demonstrou que eu estava certo. O recorde da maratona não diminui os quase 3 minutos necessários para a quebra da barreira desde os anos 50. Por isso, Yannis costuma escutar que está colocando o carro na frente dos bois. Ele diz não ligar e já vê efeitos positivos no esporte. As maratonas haviam virado algo chato. Agora todos querem saber quando a prova sub 2 horas vai ocorrer. Quando? Essa é a única dúvida. Realidade? Sonho? Fato é que essa corrida já começou. As pernas dos melhores atletas do mundo estão em ação. Resta saber se os braços, no fim, vão celebrar esse feito mágico. O impossível em menos de 2 horas.